Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Breve Catecismo de Westminster, hoje nós vamos estudar a questão número 7, que diz assim: quais são os decretos de Deus? E a resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Quando pensamos em propósito, humanamente falando, nós entendemos como pretensão, intenção, que podem ou não serem levados a cabo. Isso é muito fácil de observarmos em nossa própria experiência, em nossa vivência. Quantos planos a gente faz, quantos propósitos a gente estabelece, principalmente ao final de cada ano, quando um novo ano se aproxima. Planos esses, propósitos esses que são muitas vezes deixados de lado ou que simplesmente não são cumpridos, seja porque temos problemas, contingências ou simplesmente porque esquecemos e abandonamos. Mas quando, porém, a gente fala sobre Deus, as coisas são muito diferentes. Planejamento e execução estão perfeitamente interligados por conta justamente da perfeição do pensamento, da vontade e do ato divino. Tentando deixar isso mais escandaloso, mais patente para você, vamos ler o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós leremos do versículo 33 ao 36. Lembrando sempre que os demais textos que servirão de base para o nosso estudo serão disponibilizados ao final deste vídeo. Aqui o apóstolo Paulo, caminhando para o final da carta, ele nos apresenta essa linda doxologia, esse lindo louvor ao Senhor, um cântico mesmo, Romanos 11, do 33 até o 36. Leiamos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Algumas expressões que são bastante importantes para nós, que estão na resposta a essa pergunta, eu gostaria de destacar com os irmãos. E a primeira delas é propósito eterno. Vejamos, os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Eterno propósito de uma mente perfeita, rica em sabedoria, conhecedora do ontem, do hoje e do amanhã, muito diferente de nós, como já mencionamos, quando planejamos, quando intentamos alguma coisa. Não temos esse conhecimento. Propósito eterno de uma mente perfeita, rica em sabedoria, conhecedora do ontem, do hoje e do amanhã. Mais uma expressão importante para nós aqui: segundo o conselho da sua vontade. Sua própria vontade, da vontade de Deus. Ele não precisa de conselheiro, não encontraria um conselheiro útil e hábil diante da sua perfeição. Ele segue o conselho da sua vontade. E na sequência, para a sua própria glória. Como vimos anteriormente no estudo da primeira questão, estudamos qual o fim principal do homem. Todos nós nos lembramos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ter alegria nele para sempre. Mas uma reflexão importante para nós, uma pergunta importante: se nós sabemos qual o fim principal do homem, qual o fim principal de Deus? Qual o fim principal de Deus? Eu gosto bastante da resposta que é dada por John Piper na sua obra Alegrem-se os Povos, quando ele diz o seguinte: o fim principal de Deus é glorificar-se e alegrar-se em si mesmo para sempre. Isso aos olhos de alguns poderia parecer algum tipo de narcisismo, de egoísmo, mas não é. É simplesmente outro meio de dizer isso, que Deus é justo. E vamos pensar então, o oposto de justiça é valorizar, é apreciar aquilo que não é verdadeiramente valioso ou gratificante. Deus não age dessa forma, nós muitas vezes agimos. O final da resposta, voltando aqui para a questão número 7, diz que para isso ele pré-ordenou tudo o que acontece. Para o Senhor não há acaso, ele não pode ser surpreendido. Isso é muito importante, porque hoje em dia muitas pessoas pregam que Deus pode ser surpreendido ou vamos surpreender a Deus. Não.
Isso não pode acontecer, ele não pode ser surpreendido, não apenas porque ele tem o conhecimento, como dissemos, do ontem, do hoje e do amanhã, mas principalmente, isso é muito importante, porque ele pré-ordenou todas as coisas. Um outro texto para nos ajudar nesse sentido, o livro de Jó, capítulo 42, verso 2, depois de toda a argumentação de Jó, Deus lhe responde, e diante da resposta de Deus a gente vê a manifestação de Jó, diante de tudo aquilo que o Senhor lhe falara. Jó 42, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, eles não são abandonados pelo próprio Deus, são planos eternos, são planos perfeitos. Mas para nós, irmãos, como o entendimento dessa questão, como o desenvolvimento da resposta a essa questão pode nos trazer consolo e esperança? Vejamos, nós vivemos dias especialmente difíceis, dias desafiadores, dias que nos trazem muitas vezes incertezas do futuro, das coisas que haverão de acontecer, dos problemas que haveremos de enfrentar. Mas, seguindo a palavra do Senhor e daquilo que a gente pode ver na exposição breve aqui, diante da questão número 7, a gente tem que ter a certeza de que nada foge ao controle de Deus. Nada pode nos separar do seu amor, nos lembrando do que diz Romanos 8, mesmo que nós percamos a nossa própria vida, nós sabemos que a morte, esse terrível inimigo, já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Que este seja o emblema da nossa bandeira, o nosso estandarte na proclamação do Evangelho do Senhor. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, é um Deus que sabe todas as coisas, que nada foge do seu controle, que nos encorajemos e que vivamos apegados a esta verdade, fazendo isso e proclamando o Evangelho do Senhor ao mundo. Deus nos abençoe.